Convergência, aí já é olhando a roda por cima, né? Ó. Quando a roda está muito para dentro, né? A frente do carro para cá, a minha convergência ela é positiva, beleza? Igual que as pessoas que andam com o pé para dentro, assim, né? Beleza? Quando está para fora, ela é negativa, beleza? E quando está alinhadinho, é nulo, tá? Aí você pergunta assim, por que que eu vou ter uma convergência positiva e uma convergência negativa? Isso é bom ou isso é ruim? Vai depender da construção do carro, da onde está a tração. Se você tem uma tração dianteira, a roda está assim. Você deu tração, geralmente a roda faz isso. Então, carro tração dianteira, ele tem um pouquinho de convergência negativa, divergência. Que na hora que eu dou tração, ele faz isso. Ele tem que puxar o carro, né? O sistema de suspensão puxa o carro, faz uma alavanca, ele faz isso. Ele fica nulo quando está em movimento. Baixou a velocidade, ele fica mais assim. Aqui, ó, né? Já joga o carro mais para dentro, para o centro, né? Então isso aqui é mais prejudicial do que aqui. Aqui dá mais estabilidade, porque vai segurando o carro, né? E tende a alinhar. A positiva joga mais para o centro, mas pode ser também... Aqui eu vou jogar o carro mais para o centro. O eixo vai ficar mais leve aqui. Beleza? Eu arrasto menos, o carro fica mais leve. Aqui pesa mais, mas eu tenho mais estabilidade. Desgasto mais o pneu do lado de dentro, desgasto mais o pneu do lado de fora aqui. Ó. Legal? Projetou lá o sistema de suspensão do carro, né? Lá na engenharia, lá da fábrica. Beleza, eu quero que esse carro, ele alinhe que em movimento essas rodas estejam alinhadas. Vai ser um carro mais esportivo? Beleza, vai ter que segurar mais. Vai ter ser um carro mais de passeio, como é o nosso caso aqui, aí eu preciso mais economia de combustível, por exemplo. É mais importante do que o carro ter estabilidade. O cara que roda de Uber, por exemplo, ele está preocupado com estabilidade? Não, ele está preocupado com um tanque de combustível. Né? Pneu, desgaste de pneu. Então eu tenho que construir o carro de maneira que ele atenda aquele nicho ali. Agora, lá na pista, uma divergência, ela vai ser bem-vinda. Vai dar estabilidade para o carro, só que vai gastar mais. Então, assim, vai depender da construção, dos alinhamentos, dos ângulos, do tipo de suspensão, do tipo de pista, né? Então, o carro ele vai ser... Nenhum carro é perfeito, né? Dificilmente você vai ter todos os ângulos certinho, tudo bonitinho. Não vai. Então, você pega um carro aqui, gira ele aqui na oficina, escuta o ruído do pneu, puxando na hora que você está colocando o elevador. Às vezes você pega um mais top de linha, você virou, você não vai escutar. Porque o projeto do carro é melhor, ele vai arrastar menos a roda. Beleza? Só que aí custa mais também. Vai ser mais caro. Eu não posso colocar um sistema de suspensão de última geração no Argo. Vai ficar caro o carro. É um carro de passeio mais tranquilinho, não é um carro premium, né? Beleza? Preciso de preocupar com a grana. Tranquilo? Convergência sossegada? Então é alinhar e entender, assim, seguir as especificações do fabricante. Mas é bom a gente entender isso. Se eu tiver um desgaste muito acentuado lá do pneu, lá de dentro geralmente está muito negativo, lá de fora geralmente muito positivo. Fastback, isso vai puxar mais para cá, ó, isso aqui. Lá de dentro vai ser mais negativo. Isso aí. Ômega, por exemplo, a roda traseira dele é negativo, justamente porque o eixo de tração está lá e na hora que dá tração ele alinha. Legal? KPI, é o que a gente falou lá, né? Quando eu começo a girar esse eixo, né, ele vai fazer isso aqui, ó, né? Então a roda está aqui, na hora que ele girou toda, esse ângulo vai fazer essa roda ficar meio inclinada depois que a roda estiver totalmente esterçada. Carro de Fórmula 1, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, ele vem para cá, ó. Beleza? Então, ó, o carro entrou na curva, ó, a linha dele está aqui, ó. Você gruda o carro aqui. Imagina, né?
Aqui já está mais para baixo, então qualquer força lateral pode tirar o carro da curva. Agora o KPI está muito alto, então o peso do carro está aqui, ó. Olha só, o peso está aqui, não está aqui. Joguei o peso para cá, ó. Então a roda está fazendo uma alavanca ali muito grande. Então o carro faz curva lá a 300 por hora. Né? Aqui não, se eu fizer a curva, a minha força está para baixo, ó. O ângulo está aqui, ó. Qualquer força lateral pode tirar ele da linha. Lá o KPI muito positivo, não. Eu estou apoiado, né? Legal? Então esse ângulo a gente não regula ele nos carros de hoje. O carro de passeio não, é mais camber e convergência, né? Caster praticamente quase não regula. Só alguns carros, isso aí. KPI, então, ele não vai mexer mesmo. Ele é um ângulo que ele vai acontecer ali com a construção da suspensão. Isso aqui vocês conhecem? Agora vamos aos cuidados, né? Ó. Serviço de cambagem. Serviço de cambagem, isso aí. Ó. Aí o cliente reclama, né? Leva o carro para alinhar, não é isso? Chega lá, ó, no alinhamento, aí o cara fala assim, o câmbio está fora. Na verdade, o caster está fora, né? Ou pode ser o câmbio mesmo. Aí vai ter que fazer cambagem. Cambagem. Tudo é cambagem, está fora. Né? O câmbio pode regular, mas se o caster estiver fora, como é que vai fazer? Ou seja, não tem regulagem mais o carro para mexer. É isso que ele quer dizer para o cliente. Né? Não tem regulagem que possa fazer que vai ajustar mais esse carro. Por que não tem? Porque tomou uma pancada, não é isso? Ou colocou um amortecedor lá fora do especificado. A carroceria pode ter sido reformada ali na frente, o carro bateu, reformou a carroceria, o carro não está dando alinhamento mais. Ou seja, não tem mais o que fazer. O que vai ter que fazer? Fazer a famosa cambagem. Aí oferece para o cliente isso aqui, ó. Colocar lá um equipamento hidráulico e puxar o amortecedor dele o mais forte possível para ele chegar na medida. Não é isso? Aí, beleza, chegou na medida, agora sim. Legal, resolveu o problema? Resolveu. Ficou mais barato do que trocar o amortecedor, do que mexer na carroceria? Ficou. Né? Ao invés de gastar R$1.000 aí, gastou 100, 120. Show de bola, perfeito. Resolveu? Está resolvido. Só que o amortecedor ele não foi feito para trabalhar puxando ele de lado. Então, se eu exerço uma força hidráulica aqui no meio dele, ele vai marcar os rolamentos. Pode marcar o rolamento tanto em cima do amortecedor quanto embaixo. Rolamento do cubo de roda. Aí se eu marco esse rolamento do cubo de roda, igual esse aqui, olha aqui, ó, a esferinha, o cara fez a cambagem, forçou ali a esferinha, marcou a pista do rolamento. Marcou a pista do rolamento lá em vários lugares, ó. Aí beleza, hoje não deu problema, amanhã também não, semana que vem também não, mês que vem também não. Mas daqui 2, 3 meses, 4 meses, a gente começa. Não é? Barulho de rolamento. E na parte de cima aqui, ó, as folgas. A esferinha, ela, cada vez que a esferinha passar por esse degrau, ela vai desgastar. Então eu vou começar a ter folga. Aí o carro vai ter folga na direção, vai dar barulho. E isso vai acontecer depois. Aí a pessoa já esqueceu que fez alinhamento, ó, há muito tempo. Seria muito interessante ele entender isso aqui, né? Se ele é um carro de uso dele, pro dia a dia, ele vai usar o carro durante mais tempo, nunca fazer isso aqui, ó. Por isso que é importante, assim, você vai fazer um alinhamento, você entender o que está pegando no carro. Altura do carro, média altura, né, do veículo. Opa, o carro está muito arriado. Amortecedor, mola. Fazer o lastro, né? Tem lá o Standard A, não é isso? Standard B, Standard C, que basicamente é pegar o carro e colocar peso nele para ele ficar. Ou ele todo vazio, com tanque vazio, ou ele vazio, o carro vazio com tanque cheio, ou ele com tanque cheio e 4 pessoas dentro, que é a superlotação. Cada condição dessa vai ser uma altura diferente. Aí tem que olhar lá no manual qual que é o Standard A. Lá no equipamento de alinhamento ele vai mostrar tudo isso.
Entra lá nas especificações lá da fábrica. O que é o Standard A, o que é o Standard B? Como é que tem que fazer o alinhamento? Tem que colocar lá, se não tem? Se o carro está com o tanque vazio, eu tenho que colocar peso lá atrás. Né? 1 litro de gasolina é quase que o equivalente a 1 litro de água. Né? Eu pego um quilo e coloco lá, um pezinho. Um saco de arroz, por exemplo, 5 quilos. Né? Um tanque, por exemplo, o tanque está vazio, é um tanque de 60 litros. Né? Coloca lá uns 50 quilos, 55, para dar o equivalente, para ele ficar no peso dele como se estivesse com um tanque cheio. Se não me engano, esse que é o Standard A, que é o carro vazio com o tanque cheio, para fazer o alinhamento. Então tem que prestar atenção nisso. O ano também, né, a especificação do carro, pegar direitinho no chassi, para saber qual que é a regulagem ali, quais são os ângulos, se regula, se não regula também, pode mudar de um ano para o outro, mudou o sistema de suspensão, né? Então ficar bem atento a isso. Mola cansado, igual você falou aí, né? Estado do carro. Igual aqueles ônibus antigão, né? Suspensão a ar. Enquanto tá lá rodando na rodoviária, tá bonitinha. Aí vendeu pro cara que tem uma empresa de turismo, beleza, aí o cara não dá manutenção no sistema de suspensão, o ônibus fica rebaixado, né? Ou seja, as molas já estão tudo cansadas. Um ônibus desse entra na curva, ele... acidente, envolvendo turistas vindo, não sei o que lá mais, na época da Semana Santa. Direto você escuta isso. O pessoal freta os ônibus, o sistema de suspensão já está arriado, cara. O mesmo ônibus, o mesmo modelo de ônibus, você olha no ônibus rodoviário, onde tem fiscalização, onde o ônibus está em cima, a suspensão bonitinha. Tem que estar certo. Agora os caras pegam aí fora, não dá manutenção e enche gente e vai embora. Né, velho? Não dá. Dá para encarar, não. Amortecedor também, ficar muito atento com o amortecedor, né? Que vai fazer o sistema cansar demais. Se o amortecedor não tá legal, vai arrebentar tudo aqui, né? Ou seja, todas as outras peças, ó, as ponteiras, né, vão trabalhar mais. Tudo isso aqui vai movimentar mais, vai vibrar mais com o amortecedor ruim. Legal? Quem está de casa aí, entra lá no nosso canal, lá Garagem Fortunato, se inscreve, compartilha lá, né, com quem está começando aí na área. Saber o funcionamento é importante para fazer manutenção, intervir no carro de forma correta. Legal? Acesse lá o nosso curso Para-choque a Para-choque, está lá na descrição, lá na nossa página, beleza?